De volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre as profissões de risco. Estou aqui com a presença do engenheiro civil e de segurança do trabalho, Carlos Alvim, também com a presença aqui do primeiro tenente da Polícia Militar, do tenente Torres. Bem, na matéria que nós exibimos no bloco anterior, os dados divulgados nessa matéria são de 2011, porque até agora novos dados não foram divulgados ainda. Agora, uma boa notícia para quem não sabe é que agora existe uma lei que reconheceu esses riscos, nos casos motoboys, motofretistas, mototáxis, que trabalham com moto, vão ganhar aí um adicional de 30% no salário, porque a profissão passou a ser valorizada, se assim que podemos dizer. Agora, essa valorização, o Carlos, nesse sentido, assim, olha, estou dando um ajuste aí de 30% do seu salário, por causa que é uma profissão de risco. Mas espera aí, isso aí não elimina o risco da pessoa. Ele continua com a moto, como o próprio tenente disse aqui, né? Existe esse problema do corredor, das motos estarem circulando por ali, às vezes infringindo algumas leis, né? Isso não isenta esse problema existente. A gente está dando dinheiro, mas o dinheiro é a solução para o problema? Exatamente. A legislação ela prevê dois tipos de adicional ao salário. O primeiro é o adicional de periculosidade e outra modalidade é o adicional de insalubridade. Insalubridade é aquele que trabalha num ambiente agressivo à sua saúde. Então, por exemplo, alguém que tem contato com pacientes com doenças infectocontagiosas ou exposto a algum agente químico. E existem algumas normas que são reconhecidamente perigosas e que fazem jus a um adicional chamado de periculosidade. Agora a gente viu que como foi publicado, no Diário Oficial, a função do mototaxista, do motoentregador, ele faz jus a esse adicional de periculosidade. É um adicional de 30% sobre o salário dele. Isso não é uma medida importante tomada pelos nossos legisladores, pelo Executivo, mas não deve ser, como você bem falou, entendido como uma solução, porque o risco continua lá. Então, eu achar que eu estou com o problema resolvido só porque estou pagando 30% a mais de salário, eu não estou, como empregador, não estou com o meu problema resolvido, porque é minha função, é minha obrigação zelar pela integridade física do meu funcionário. Então, eu tenho que pensar em mecanismos que eliminem o risco ao qual ele está exposto. Enquanto eu não elimino, eu sou como que penalizado com 30% a mais para pagar para ele, até eu achar uma solução. E, ao mesmo tempo, o trabalhador, ele não pode entender esse adicional como alguma coisa que vai ser incorporada ao salário dele, um aumento de salário, porque isso aí não adianta nada ele ganhar 30% a mais, mas morrer num acidente de trânsito. O que vai acontecer? Esses 30% não vão fazer sentido nenhum para a família que fica, para os filhos, né? Como a gente viu o entrevistado falando da preocupação dele com os filhos, não vai representar nada esses 30%. Então, é uma medida paliativa até que se busque uma solução definitiva para eliminar o risco. Sim, sem dúvida, porque também existem os dois lados da moeda. Eu, como funcionário, também devo exercer alguns cuidados para que o acidente não ocorra no meu trabalho. Né? Não é somente eu receber uma bonificação por aquilo, que nem você disse, uma insalubridade. Exatamente. Existem normas a serem seguidas. Existem normas a serem seguidas e a gente está bem documentado com relação a... Existe uma legislação muito boa aqui no Brasil e que são através de normas regulamentadoras. A gente está atualmente com 35 normas regulamentadoras e a primeira norma regulamentadora, que é a mais antiga, ela prevê lá no seu texto obrigações do empregado e do empregador. Então, as responsabilidades na eliminação do risco, no tornar um ambiente de trabalho mais saudável, envolve as duas partes, tanto o empregador como o empregado. Tenente, no caso de exercer uma profissão de risco como policial, né, existe bonificações aí pelo fato de exercer esse trabalho, que é um risco assim? Sim, nós temos a insalubridade, que faz parte do nosso lerite. Nós recebemos a insalubridade por conta do risco. Mas também temos que lembrar, eu lembro a todos, que a Polícia Militar, há vários anos, ela lutou para que os policiais militares que fossem mortos em razão do serviço, a família fosse indenizada pelo fato da pessoa morrer somente por ser policial militar. Então, através do governo estadual, né, no governo atual, do
do governo que está agora, atualmente, me perdoe, Exercendo. que está exercendo o cargo atual, nós conseguimos que policiais militares, mesmo em folga, mesmo em horário de folga, sem estar fardados, se ele morrer em razão do serviço, ou se ele permanecer inválido por qualquer circunstância, nós recebemos uma indenização pelo fato ocorrido. Seja ela por invalidez total, né, ou então parcial. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre o fato de ter uma família que faz com que você pense aí 2 vezes antes de passar por determinada situação envolvendo perigo. Como a família reage diante dessa situação, né? O senhor foi falando aqui, eu fiquei comentando, falei, imagina, eu tenho uma filha pequena, se eu estivesse numa situação dessa, eu saio de casa todo dia, dou um abraço nela, dou um beijo nela, e eu saio para a rua, eu sei que eu estou entrando num mundo que é um risco para a minha vida pessoal. Como lidar com essa situação? Como a família também lidar com isso? Veja, todos nós, mesmo que não tenhamos uma profissão de tão risco assim, nós não sabemos se iremos voltar realmente para casa. Todos nós, né? A gente pode se envolver num acidente. Eu, mesmo não estando na minha profissão, posso me envolver num acidente. Jornalista também. Sim. Né? Então, assim, essa questão de como a família ela absorve isso, depende muito é muito subjetivo esse comportamento, né? Depende de como você passa essa segurança para a família. Por exemplo, eu passo de uma forma muito tranquila a minha profissão para elas, apesar de eles saberem do risco. Minha esposa, por exemplo, ela sabe do risco que eu corro, ela já está comigo pelo menos há 16 anos, e assim, não que ela se acomodou com o tempo, né? Mas ela tem um pouco de tensão às vezes, mas não é normal. É como se fosse uma outra profissão. Entretanto, ela sabe que todos os dias, nas informações dos jornais, nas rádios, em todos os veículos de comunicação, existe a questão da violência no país, e isso faz com que ela me olhe com outros olhos, né? Mas assim, eu busco levar a ela, e eu tenho certeza que todo policial faz isso, tenta levar a sua família, a sua própria família, uma segurança do trabalho que exerce, mesmo porque, pelo menos no estado de São Paulo, somos muito bem treinados com relação às ocorrências de risco. Então, e a minha esposa, por 16 anos, está comigo já até sabe algumas coisas já da Polícia Militar, né, como se comportar numa ocorrência de gravidade, mesmo porque eu passo para ela, né, em uma situação de risco, de assalto, o que fazer, né? Então, assim, isso traz até uma segurança mais para ela e para minhas filhas. Eu sou pai de 2 filhas também. Há um preparo também familiar, né, Sim. no meio disso, com certeza. Agora, Carlos, do que se tratam as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho e o que elas compreendem? Então, as normas regulamentadoras, elas têm origem lá numa portaria publicada em 1978 pelo governo federal, e ela traz ao longo de todos esses anos avanços significativos. Então começou com uma série de normas regulamentadoras falando sobre as obrigações, direitos e deveres tanto dos empregados como dos trabalhadores, falando de como se constitui uma equipe para zelar pela saúde e segurança do trabalho, que a gente chama, tem o nome oficial de SESMIT. Como que funciona uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no ambiente de trabalho, quais são as atribuições. Depois, os equipamentos de proteção. Quando a gente não consegue eliminar o risco, a gente tem que proteger o trabalhador daquele risco. Então, existem equipamentos de proteção individual e assim por diante, até trabalho com vaso sob pressão, caldeira, eletricidade, inflamáveis, trabalho em altura, o ambiente de trabalho, como que ele deve ser, com relação a espaço, a disposição. Então, as normas regulamentadoras estão aí para servir como um roteiro e todas elas prevêem um esforço de melhoria contínua. Então, traz ali uma série de recomendações, algumas trazem alguns limites. Eu posso estar exposto, por exemplo, ao ruído até um certo nível de pressão sonora. A partir daquilo, aquilo pode causar alguma lesão no meu ouvido. Então, ela traz essas referências também. Então, é uma legislação bem completa
mas não esgotada. Ainda, como eu falei, é um processo de melhoria contínua. A cada dia, conforme vão aparecendo novas atividades laborais, existe a necessidade de se publicar uma norma regulamentadora nova. Isso é feito através de uma comissão tripartite, envolvendo o Poder Executivo, os trabalhadores e a classe sindical e empresarial, para analisar os riscos e ver quais medidas são tomadas em cima daqueles riscos. Carlos, você também é especialista em segurança do trabalho. Onde que as pessoas podem ter acesso a esses dados que você está falando aqui para a gente? As normas regulamentadoras, elas estão todas à disposição no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então é só colocar num provedor de pesquisa aí, qualquer coisa, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Já vai aparecer ali o link, você tem acesso a todas as normas publicadas, com as portarias, com as atualizações, então é muito fácil hoje para quem tem acesso à internet. Você citou aqui também uma questão que eu anotei aqui para o telespectador entender, CIPA, para a gente explicar um pouquinho o que significa isso aí, CIPA. E quando uma empresa ela é obrigada a implantar a CIPA dentro no seu dia a dia? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa que tem um trabalhador, ela precisa ter uma CIPA. Aí a gente vai lá numa referência, na norma regulamentadora número 5, tem um quadrinho lá que vai dizer quantos integrantes tem que ser essa CIPA, tem que ter essa CIPA. Essa CIPA, essa comissão, ela tem representantes dos trabalhadores e representantes do empregador. E aí pode parecer contraditório, mas no quadrinho não aparece nada ali. Uma empresa que tem um trabalhador precisa ter CIPA, como eu me referi, embora não haja necessidade de ter uma comissão formada por mais de um funcionário, existe a necessidade de ter pelo menos um funcionário. Então, se uma empresa com grande número, por exemplo, a TV Século XXI, que tem grande número de funcionários, ela tem que ter uma CIPA de acordo com o grau de risco da atividade e o número de funcionários. Agora, essa mesma legislação se aplica àquele empresário, microempresário que tem um comérciozinho com um funcionário registrado. Esse funcionário dele recebe o mesmo treinamento que o membro da CIPA, que a gente chama comumente de cipeiro. Esse funcionário tem que receber o mesmo treinamento, a mesma formação. Existem alguns benefícios para quem entra na CIPA ou vira cipeiro? Existe. O primeiro benefício é aprender, colocar na ordem do dia a segurança do trabalho. Esse que eu acho que é o grande benefício, a gente aprender, estender esse conceito de prevenção do acidente do trabalho, não só para o ambiente de trabalho, mas para as relações fora do ambiente de trabalho também. Esse é o grande benefício. E existem alguns benefícios previstos na legislação para o representante do empregador, não para o representante do empregado. Aquele que é eleito pelos próprios empregadores, para ele ter liberdade de poder criticar, fazer as observações que ele tem que ter uma estabilidade no trabalho dele. Então, ele não pode ser demitido no período do mandato da CIPA e, por um ano, findado o mandato da CIPA, ele também não pode ser demitido. Bom, você está acompanhando o programa Ação Nacional, que estamos falando hoje sobre profissões de risco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.